Olá, gente. Como eu tinha combinado, né, hoje nós vamos falar sobre o julgamento de Tiradentes. Tá? Antes da gente começar a falar, eu quero falar que os vídeos que eu faço aqui são vídeos amadores, tá? Apenas para curiosidades, entendeu? E não existe nada profissional. Tá? Quem grava os vídeos é minha filha, quem faz a produção é o namorado dela, tá? O meu genro. Então não tem nada profissional, é tudo amador. Às vezes aparecem uns negócios verdes aqui em cima da minha cabeça, na produção, entendeu? Alguma falha, alguma coisa, mas não importa porque isso aqui é para dar o recado, para alguma curiosidade que alguém tiver em relação aos julgamentos que são feitos, os erros dentro do judiciário, os julgamentos, as penas de morte. Então nós vamos falar justamente sobre isso. Tá? E como a gente tinha combinado semana passada, hoje nós vamos falar sobre Tiradentes. Né? Não vou me ater à parte histórica. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser, pode fazer as perguntas aí que a gente irá responder. Tá bom? O Tiradentes, como todos sabem, né, ele participou daquele movimento, né, da Confidência Mineira, tá? Que era, na verdade, era a separação, né, do Estado, de alguns estados do resto do país, em especial Minas Gerais, tá? No qual ele tinha esse nome de Tiradentes porque ele também aprendeu a profissão de dentista, tá? Mas na verdade ele era militar, né? E o que acontece? Naquele período, né, o problema todo, né, iniciou, foi meio à Revolução Francesa, né? Foi no mesmo período, tá? Então todas as notícias que vinham da Europa, liberalismo, né, tudo isso ele absorveu, o Tiradentes. E inconformado com o ouro. Por quê? Porque na época a coroa ela levava uma boa parte desse ouro para Portugal. Né? Então deixava uma parte para eles, porque ao tempo esse ouro foi acabando, não tinha mais aquela quantidade de ouro, né, dentro dos minérios. Né? Então isso aí foi desgastando, né? Então foi vivendo a dificuldade que tinha as famílias ali que estavam passando. E ele, com isso, começou o primeiro ato dele foi em relação ao ouro, depois passou para a segregação, né? Mas o primeiro ato dele foi em relação ao ouro. Tá? E onde que estava, né? Onde que foi feito, né, o erro do judiciário ali no julgamento de Tiradentes? Tá? Porque primeiro, eles não tinham provas, né? E primeiro eram apenas especulações, que ele estaria elaborando planos, né, de separação de Minas Gerais. Mas, na verdade, isso aí, ele, quando foi, né, ao Rio de Janeiro, na época em que foi preso ao Rio de Janeiro, tinha pessoas, olheiros, investigadores ali que estavam tendo notícias, mas era somente notícias. Tá? Mas como é que eles ficaram sabendo? Com a confissão do Tiradentes. Somente assim que eles conseguiram saber. E como que foi essa confissão? Foi através de tortura. Então, o erro do julgamento de Tiradentes foi justamente isso. Na época da coroa não tinha muito ânimo das leis, não existia muito era o que o rei decidia. Tá? Não tinha essa parte de lei. Ainda estavam entrando na parte de legalização, visto que era o momento da Revolução Francesa. Tá? Tanto é que em 1830, né, 30 e poucos anos, isso foi em 1792, né, que ele foi executado pela forca, em 1830, 30 e poucos anos depois, apareceu o primeiro Código Penal do Império, que previa o quê? A lei de prisão perpétua, crimes contra o imperador, mas não tinha crime contra a pena de morte. Entendeu? Crimes severos, prisão perpétua, mas não crime de morte. O crime da pena capital, tá, foi imposta pelo rei por ele ter sido confessado, porque ele não aguentava de dor. Quando ele morreu, encontraram ele sem as unhas da mão e dos pés. Foram arrancados com torquês. Você sabe qual a dor disso? Insuportável. Ele não aguentava de tanto sofrimento que ele passou que ele teve que confessar. Uma coisa que, entendeu? Eles não tinham provas em relação a isso. E outra, o julgamento ele tem que ser para todos. Tá? Então, o princípio da isonomia, todos têm que ser tratados iguais.
Tá? E não foi feito dessa forma na época o julgamento dele. Tá? Então ele foi levado à forca, mas muitos que participaram desse movimento, que eram de uma maior patente militar, não foram. Né? Então, nós hoje pontuamos aqui em relação ao erro do judiciário de Tiradentes, não entramos no mérito da história, porque a gente não está falando sobre história, né? Nós estamos falando sobre o julgamento de Tiradentes. Tá? Então, ele foi julgado, apesar de ter nascido em Minas, ele foi condenado, né? Foi preso e condenado pelo Rio de Janeiro, né? Porque era a província mais importante, foi onde ele foi preso. E a coroa, né, deu a pena capital para ele. Tá? Ele foi enforcado em praça pública, foi mandado pedaços dele, partes para todos os lugares, para que ninguém rebelasse contra o rei. Mas isso foi em plena Revolução Francesa, tá? Que em plena liberalismo na Europa, que o mundo estava voltado para isso. O mundo inteiro estava voltado para essa ideia de legalidade, entendeu? De igualdade. Eles não estavam mais aceitando as imposições do rei, né, dos reis, como eles queriam. Né? Então os reis passaram, a partir da pós-Revolução Francesa, a governar, mas dentro dos limites no qual foram estabelecidos pelo povo. Tá bom? Então agradeço a todos aí, espero ter gostado aí e até o próximo programa. Tá bom? Um abraço a todos. Próximo programa, vou falar sobre um caso de Cabo Frio, um erro judiciário que aconteceu com um policial de Cabo Frio. Tá bom? Um abraço a todos.